nome é Mônica, eu sou dev especialista aqui na Zup e esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por Zupers. Então solta a vinheta e bora começar. Hoje eu tô aqui acompanhada de duas pessoas que vão nos dar, assim, um show sobre o Celerate, o Felipe Cia e o Leonardo Silva. Então, pessoal, sejam bem-vindos e eu vou convidar aqui vocês para se apresentarem pro pessoal que tá nos ouvindo. Para quem me conhece, eu sou o Leonardo. Para quem não me conhece, eu também sou o Leonardo. Eu integro o time aqui da Zup Edu, né? Que temos como missão elevar exponencialmente aí as habilidades das pessoas, seja em hard skill ou soft skill. Eu toco toda a parte que é relacionada à infraestrutura, né? Seja como DevOps, seja pelo framework SRE, seja aquela nomenclatura mais antiga que é o sysadmin, né? Basicamente, o que toca essa área, eu atuo por aqui. Trabalho com tecnologia mais ou menos há uns 17 anos nessa indústria vital e gosto bastante. Faz parte da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, aí a curiosidade, o saber das coisas. Fala pessoal, tudo em paz? Aqui é o Cia que tá falando. Estou na Zup aproximadamente há uns 2 anos e meio. Atualmente eu atuo como Community Manager, né? Uma das nossas comunidades de aceleração aqui dentro da Zup para o Itaú também. Eu faço parte do grupo também dos onboardings na quinta-feira. Todo mundo que está entrando na Zup tem que me aguentar um pouquinho lá, falando do tema de hoje aí, do Accelerate, tá bom? Para o nosso, que a gente chama de treinamento de equalização, para a galera poder ter pelo menos uma base aqui desse tema que a gente vai tratar hoje, quando estiver adentrando aqui na nossa jornada. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a cultura DevOps e suas métricas com o Accelerate. Afinal, né, o que são aquelas siglas, aquelas sopas de letrinhas DF, LT, MTTR e por que elas são importantes? E para começar, né, vamos entender o que é o Accelerate e qual que é o propósito dele. O Accelerate é o seguinte, só para o pessoal entender um pouquinho também da parte do histórico e como ele surgiu, tá? Tem um estudo anual que é feito lá pela DORA que chama State of DevOps. Esse estudo ele começou em 2014, ok? É um estudo, tem uma divulgação anual, que esse estudo é conduzido pela doutora Nicole Forsgren. Eles geraram de 2018 um específico sobre essa parte do Accelerate, e que gerou o livro também, tá? Com o mesmo termo, o Accelerate, que é o que a gente usa desde então, tá? O que é o Accelerate? O que é esse estudo especificamente? É um aglomerado aí de conhecimento desde 2014, quando começou essa parte do State of DevOps, da primeira publicação, onde eles basicamente visitam empresas, tá? Fazem um deep dive dentro dessas empresas, para entender melhores práticas, o que esse pessoal faz, principalmente na parte de tecnologia, e conseguir traçar, meio que desenhar quase um caminho das pedras para entender o que leva algumas empresas a ter uma atuação de excelência, que a gente fala. E a gente está falando das Big Techs mesmo, tá? Que é onde a gente mira mesmo, onde o pessoal deveria mirar para chegar. A gente vai falar disso mais para frente, sobre os níveis, né, lá do Accelerate, mas é basicamente você entender onde você se encontra hoje para mirar para tentar alcançar o nível elite que a gente chama, tá bom? E para isso, eles elencaram alguns indicadores, que é o que serve de bússola para a gente, para poder guiar, para saber para onde a gente vai e como a gente vai, e eles elencaram as capabilities, né? Tem uma lista de capabilities lá, de coisas que a gente pode implementar no nosso dia a dia para resolver problemas pontuais e conseguir levar aquele processo de melhoria contínua para as frentes onde a gente está atuando. Só complementando, né? Essa coleção de boas práticas, ela é extraída de uma pesquisa com um rigor acadêmico bem forte, né? Ou seja, também tem a chancela do Google aí por detrás da DORA, né? Esse instituto de pesquisa, ou seja, a opinião de uma Big Tech assim pode ser levada bem em consideração, por assim dizer. É um estudo com bases bem sólidas, né? Você até citou um pouquinho, né, de indicadores que são analisados. Quais são esses indicadores e quais são as práticas que são relacionadas a cada um desses? Tem 4 indicadores no Accelerate, tá? Tem um detalhe aqui, que é antes de falar sobre eles, vocês vão ver que o Accelerate, quem estuda ele um pouco mais a fundo, vê que ele se preocupa basicamente com 2 coisas, tá? 2 frentes que ele tenta tocar com bastante afinco. Primeiro, a velocidade com que faz as entregas, ok? A velocidade no delivery.
E o segundo ponto, qualidade do que está sendo feito, tá? Uma qualidade extrema no que está sendo entregue. A doutora Nicole, ao longo do estudo, eles escolheram 4 indicadores, porque tem um monte de indicador no universo DevOps, né? Eles escolheram 4 especificamente para conseguir dar um norte bem grande sobre esses 2 pontos que eu falei, sobre a parte de qualidade, né, e sobre a parte de velocidade com que as coisas são entregues. Os 2 primeiros indicadores que são relacionados à velocidade de entrega é o TMM, que é o tempo médio entre deploys, tá, e o DC, o Deploy Cycle Time. O TMM a gente faz um cálculo para saber, em média, durante um mês fechado, para a passagem para produção, de quanto em quanto tempo a gente está fazendo um deploy em produção. A gente está mandando alguma coisa nova para produção, para testar alguma coisa, validar uma hipótese e assim por diante, tá? A parte do Deploy Cycle Time é um indicador para a gente pegar meio que... Eu gosto de falar isso, pelo menos. É um indicador para a gente pegar burocracia. É um indicador para a gente pegar estoque de código. Porque a partir do momento que a gente está falando que ele está pronto, até ele entrar efetivamente em produção, eu quero ver quanto tempo que esse código fica estocado lá. Tá bom? Então a ideia central é pegar isso aí, porque isso é referente a burocracias, para conseguir atacar essas burocracias. E os 2 próximos indicadores, que são indicadores relacionados à qualidade, tem o PDCF, que é a porcentagem de mudanças com falha, e que é basicamente, eu quero ver o tanto de deploys que eu fiz, é uma relação direta entre o total de deploys que eu tive com defeito dividido pelo total de deploys efetivos do meu mês. Essa relação direta, tipo, exemplo, se eu fiz 10 deploys e desses 10, 2 falharam, meu percentual é de 20%. Isso daí é um indicador para pegar a qualidade do meu código, qualidade do que eu estou fazendo. E por último, é o MTTR, que é o Mean Time to Repair, o tempo médio aí que eu tenho para corrigir alguma coisa que deu problema em produção. Ou seja, é o tempo entre o meu cliente pegou um problema em produção, já ficou visível alguma coisa para ele em produção, até eu conseguir resolver esse problema. Qual que é o tempo que eu demoro para isso? Então, para calcular isso, a gente vai pegar o que a gente tem de chamados ao longo do mês, verificar quanto tempo que eles ficaram abertos e tirar essa média, tá? Para ver em média quanto tempo que um problema em produção demora até que ele seja efetivamente tratado. Esses são os 4 indicadores. O material de 2022, ele trouxe aí uma 5ª chave, né, baseada em confiabilidade, né, ou posso trocar em miúdos aí, seria o quão bem os nossos serviços, nossas aplicações, né, atende a expectativa de quem está consumindo o serviço, né, ou seja, dos nossos usuários, né, baseado aí na sua disponibilidade e no seu desempenho também. E então, baseado nessas informações, né, nesses indicadores, a gente consegue entender em qual nível de evolução a empresa está, né. E aí eu queria ver com vocês, se vocês poderiam citar quais são esses níveis de evolução, né. No início a gente citou o Elite, que é o tão desejado, mas qual que é a escadinha para chegar nesse Elite? E qual que é a expectativa de cada um desses níveis? Na pesquisa, a doutora Nicole elencou 4 níveis. O primeiro é o Low, Medium, o High e o Elite. Então, um detalhe primeiro, igual a gente falou, a gente tem 4 indicadores, a gente tem 4 patamares. Eles são independentes, tá? Os indicadores são independentes. A gente pode estar no high, por exemplo, no TMM, pode estar no low, no medium, no PDCF, no MTTR, tá? Que a ideia, a combinação desses pontos é justamente entender qual que é o melhor caminho que eu posso tomar, por onde eu posso começar para melhorar a minha frente, processo de melhoria contínua mesmo. O que se espera, assim, de cada um deles é mais ou menos o seguinte: se você cai em alguma coisa, se você estiver no low, sai correndo, porque se você olha os patamares, né, para cada um dos indicadores, são números muito ruins, que é, por exemplo, o TMM é de 1 a 6 meses, então você demora o quê? 6 meses para colocar alguma coisa nova em produção, até o próprio DC também é 6 meses, então você estocar código 6 meses chega a ser absurdo, entendeu? Então assim, se você, o ponto é, você tá no low, saia correndo. Ou você precisa tomar ações urgentes porque o seu negócio corre perigo por conta disso. O medium é onde a maioria das empresas está. A maioria dessas empresas que estão tentando esse tipo de transformação, a maioria das frentes que a gente analisa aqui dentro também, elas estão dentro do medium. Se você está no high, parabéns, você já está com pontos muito bons aí. E o elite é algo que a gente reserva mesmo aí, são as big techs que conseguem estar em todos os itens no elite, que aí é o suprassumo
porque você tem toda uma parte muito bem estruturada, tá, sobre isso. E aqui tem um detalhe também, que é uma coisa que a gente percebeu durante os deep dives também que a gente fez aqui dentro da ZUP. Você tem uma frente que está no low. Para você sair do low para chegar no high, no início do high lá, você precisa de ações relativamente simples, tá, na frente onde você está atuando. Não é uma coisa tão complexa. O pessoal que realmente se preocupa em entender as dores e começar a trazer as práticas para resolver aquilo, consegue chegar lá perto do high de forma muito rápida. Agora, para sair do high e entrar no elite, que aí você está tratando muito da parte cultural mesmo com o pessoal, aí é bem complexo, é bem difícil. É legal quando você se coloca sobre essas métricas, né? Para analisar qual o nível que você tá. Muitas vezes você pensa que, aqui eu tô no high, tô no elite aqui, quando na verdade você tá o que a gente chama que está com a sua autoeficácia descalibrada, né? Você acha que uma coisa, na verdade, é uma outra. E o inverso também, muitas vezes é verdadeiro. Você fala, aqui eu acho que vou tomar uma nota 0 aqui, quando de repente você tá no mid, você tá num high. É bem bacana você se debruçar sobre esse teste de confrontar o seu momento atual com essas métricas para te dar um raio-x aí bem próximo à sua realidade naquele espaço-tempo, né? Nossa, muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas métricas, né, para ajudar quem tá ouvindo a gente a entender o seu momento na empresa, mas tem mais um conceito que eu acho que é bem importante a gente falar, que dentro do mundo Accelerate a gente vê várias referências sobre capabilities. E aí eu queria ouvir de vocês, né, o que são elas. Como a gente comentou, o estudo ele trouxe lá essas 4 métricas que são o nosso norte, né, onde se basear para saber para onde ir. Eles listaram no estudo 24 capabilities lá, que são meio que esse é o caminho das pedras, tá? Você tem algumas ações, algumas coisas que vocês podem adotar no dia a dia para resolver dores específicas das frentes que você estiver atuando. Essas capabilities, elas estão divididas em 5 clusters específicos. Cada uma delas tem um grupo dessas 24 capabilities, tá? Estão lá dentro. Tem uma parte específica sobre continuous delivery, tem uma parte específica sobre arquitetura, uma sobre produtos e processos, uma sobre Lean, a parte de monitoramento, e a última é sobre cultura. Tá? Aquele ponto que eu comentei anteriormente para você sair do low para cair no high, você vai tratar muito dessa parte de continuous delivery, arquitetura, parte de processos, Lean, com ações simples que são fáceis de serem adotadas no dia a dia, você consegue chegar num bom patamar do Accelerate. O ajuste fino, a virada do parafuso final lá, que é para cair no elite, aí está muito voltada a esse cluster de cultura que a gente fala, que é você conseguir levar isso para o dia a dia das pessoas, para que eles estejam respirando esse novo ar de Accelerate dentro das frentes, aí ele é bem mais complicado. E aqui tem um detalhe também, então é um ponto que a gente leva sempre lá no onboarding, que aí principalmente para o pessoal da ZUP, eu queria deixar uma dica para quem puder fazer isso. Na nossa intranet, a gente tem uma página lá dedicada ao Accelerate ainda, tá lá dentro do Somos Nerds, tá bom? Acessem lá que tem uma parte específica sobre essas capabilities, porque é um negócio, se a gente for começar a tratar sobre as 24 capabilities aqui, cada uma delas pode ser um Zupcast à parte, tá? Se a gente for falar de teste automatizado, dá para fazer um tema inteiro desse, continuous delivery, dá para fazer um tema desse. O que eu aconselho a galera no onboarding, e aí já que a gente está chegando a mais pessoas aqui, se vocês puderem fazer isso, traz um crescimento para o dia a dia de vocês animalesco. Lá dentro da nossa intranet, tem o link para cada uma dessas 24 capabilities, quebradas nesses 5 clusters que eu comentei, que levam lá para o site da Dora, lá no Google, com um documento explicando no detalhe cada uma delas. Esse documento ele tem uma formatação, todos eles seguem mais ou menos essa formatação. Ele começa explicando na primeira parte o que é essa capability, que dores que ela resolve, depois como aplicar a capability, armadilhas que você pode encontrar para aplicar essa capability e formas de mensurar se você está conseguindo aplicar a capability ou não na frente que você está atuando. Meu conselho para o pessoal é: entrem nesses links, tá bom? Acessem lá o documento e não precisa ler ele inteiro. Leia só a primeira parte, que explica o que é aquela capability, que dor que ela resolve. Isso traz um ganho muito grande para o pessoal quando está atuando, para você saber que existem ferramentas para atuar em dores específicas no dia a dia. Aí sim, quando você se deparar com alguma dor que você acha interessante,
trazer uma daquelas capabilities, você vai lá, pega, leia o documento na íntegra, leva aquilo para a equipe e tenta aplicar aquilo na frente que você estiver atuando, ok? Muito bom, Cia. Bom, o que eu gostaria de destacar também, bem como o Cia falou, ele tocou em alguns momentos aí sobre cultura, né? Eu acho que é bem importante falar sobre Accelerate, falar sobre cultura, né? Porque até mesmo a pesquisa agora de 2022, ela mostra aí que a cultura organizacional e a cultura de equipe, né? Ela conta muito com soft skills, né? Unindo aí alta confiança e você ter um ambiente livre de culpa, né? A pesquisa trouxe fortes indícios aí que os times que adotam essas práticas, né? Acabam saindo aí com um desempenho maior, né? E com isso você tem uma facilidade maior também de permear aí os conceitos sobre o Accelerate dentro do teu time, da tua organização, né? Eu acho que falar sobre ferramentas e tecnologias é parte importante sim, mas novamente, né? A cultura, ela tem que estar permeada, tem que estar enraizada em todo o time, em toda a corporação, né? Seja você dev, seja você SRE, seja você um tech writer, ou seja, por todos os membros, né? É um ótimo ponto, pessoal. Agora eu queria ouvir de vocês, né? Vamos dizer que quem tá ouvindo a gente quer ter os seus primeiros passos implantando o Accelerate dentro da sua empresa. O que vocês sugerem? Como começar? Primeiro passo fundamental é conhecer um pouco mais sobre o framework que a gente fala, você conhecer um pouquinho melhor sobre a parte do Accelerate. E para isso, no próprio site da Dora, tem bastante informação sobre isso, e lá tem uma parte bem específica que é sobre cultura transformacional, como implementar a transformação dentro das frentes que você está atuando. Tem uma página inteira dedicada a essa parte. Basicamente, o que eles trazem lá tem um passo a passo bem mais detalhado, tá? Mas basicamente os passos são os seguintes. Primeiro é entender o cenário atual, né? Tipo, entenda onde você está, é o as-is mesmo da sua situação. Lá você vai conseguir, tem a parte de entender que tecnologias que você utiliza, que práticas que você utiliza, e você consegue também, tem até lá no site uma parte específica onde você fala dos seus indicadores, fala quantos deploys você faz por mês, qual o seu deploy cycle time, mesmo que você não tenha ele exato, o time consegue ter uma base, você consegue lançar isso aqui lá e ele te dá já um termômetro inicial, falando, olha, o seu nível atualmente do Accelerate é esse, e a gente aconselha que você comece por aqui. O próprio site faz isso. Porém, até a parte de cultura transformacional, para você trazer a equipe para fazer isso junto com você e tudo mais, a ideia central é o que eu comentei antes, é o as-is mesmo. Entenda qual que é o cenário atual, entenda os seus números atuais, entenda as suas dores atuais. Faça um planejamento, você mapeia as suas dores, verifica quais são as mais latentes e começa trabalhando por elas. E até a própria capa do livro do Accelerate, ele fala muito sobre o Lean, né, a ideia central do Lean, que é a melhoria contínua, melhorar um pouquinho de cada vez, mexe alguma coisa, mede, vê como que foi, aprende sobre aquilo e continua aquele processo. Nessa página que eu comentei, eles até dão um exemplo, onde você, como elencar as dores, como verificar quais são as mais latentes para você tratar, como gerar um plano de ação sobre aquilo e começar a mudar aquela parte. Com isso, você consegue trazer, e aí por isso que eu falei da importância inicial de você entender um pouco do Accelerate, porque se você, só aquela ação que a gente comentou agora de pouco, de você ler as capabilities, você já tem um ferramental muito grande para saber que dores que aquilo resolve. Porque quando você começar a listar essas dores, você vai com, peraí, essa daqui eu podia tratar com aquela capability ali, e essa daqui ajuda dessa forma. E você começa a fazer um plano de ação muito bacana, utilizando PDCA mesmo, um ciclo contínuo em cima daquilo ali, e vai melhorando aos poucos. Não é uma melhoria de uma vez, é por isso que a gente chama ainda do fluxo de melhoria contínua, né? Então você vai elencando. Conseguiu resolver aqueles problemas? Roda de novo esse processo. Como estamos hoje, os números, quais são as maiores dores, o que a gente vai tratar, plano de ação, e roda. E é esse jeito, é essa forma que eles aconselham, que está bem detalhado lá no site também, que funciona muito bem. Uns 10 centavos sobre tecnologias ou ferramentas, né? A documentação ela sugere bastante você já ter como ponto de mudança ou de melhoria, você ter arquiteturas com um acoplamento fraco, né? O seu desenvolvimento ser baseado em tronco, você também utilizar controle de versão e você ter alguma ferramenta, algum fluxo para você ter integração contínua dentro do teu ambiente, né? E ainda outro dado bacana que a pesquisa desse ano trouxe é que a utilização de nuvens, seja ela pública ou seja ela privada, também vai corroborar aí para você ter bons números onde você for confrontar as métricas de acordo com o teu contexto naquele momento, né? Vocês falaram muito sobre números. Existe, assim, de uma forma didática, como fazer o cálculo para cada um desses indicadores que a gente falou no início? Tem. Como que realiza o cálculo aqui em cima de cada uma delas, tá? TMM,
tal que a gente comentou. Você vai pegar o número de deploys que você tem no mês, tirar a média pelos dias, você vai ter aquele número. O TMM é indicado em dias, né, que a gente fala aí. Então, total de, se você no mês 30 dias, você fez 10 deploys, seu TMM 3 dias aí, por exemplo. Tá bom? De 3 em 3 dias, em média, você está subindo alguma coisa nova. Deploy Cycle Time, o cálculo é bem parecido também, só que você vai ver o tempo em que cada um dos deploys, lá, cada uma das features que subiram, ficaram represadas, e pegar esse tempo total de represamento entre elas e tirar uma média em relação a isso também, para entender quanto tempo que você gastou nisso. PDCF, agora da parte de qualidade, a gente até comentou lá, é um cálculo de porcentagem simples, total de mudanças com falha dividido pelo total de mudanças. Então, um exemplo lá, se você fizer 100 mudanças e das 105 falhas, 5% seu PDCF. Fez 10, das 10, 3 falharam, 30% seu PDCF, tá bom? Para entender. E o último MTTR é um cálculo médio de tempo. Você vai pegar todos os seus chamados, verificar daquele mês, verificar quanto tempo eles ficaram abertos e dividir pelo total de chamados para saber em média em média eu demoro X tempo para conseguir resolver um problema. Em geral em horas, mas até porque o elite desse indicador é bem agressivo, é de 1 hora a resolução do problema. Em geral a gente mostra em horas também, mas é assim que a gente calcula os 4. Eu acho que a beleza desse framework é que, sei lá, até com a planilha do Google Spreadsheet, no Excel da vida, você consegue extrair esses dados. Não precisa necessariamente de algum software muito avançado, alguma ciência de foguete, né? Bem tranquilo de você tirar os resultados e chegar em algum tipo de conclusão. E uma pergunta muito importante, é melhor eu seguir os cálculos dos indicadores by the book, como vocês falaram aí, ou eu posso criar personalizações para o meu cenário? Porque assim, quando a gente fala sobre métricas, a gente tem que ter muito cuidado para não acabar manipulando e maquiando alguma coisa, né? Que vocês enxergam nesse cenário. Bom, pessoal, eu acho que esse framework, ele por assim dizer, ele deve se adequar ao contexto ao qual aquela empresa, ao qual aquele time está inserido, né? Por base, ele sempre está olhando e está mirando as big techs, né? Eu acho que você olhar o teu contexto, seu nível de criticidade, a forma como o seu software ele vai ser entregue e para quem ele é entregue, acho que pode ser um fator bem importante na hora de você decidir como você vai seguir esse framework, né? Ou seja, no final das contas ele acaba sendo um manual de boas práticas, né? Como, por exemplo, eu tenho um colega que ele desenvolve para uma empresa, é um nicho bem específico de automação industrial, né? Ou seja, muitas métricas do Accelerate não se encaixaria nela, por exemplo, poderia levar ele a alguma falsa conclusão, né? Portanto, acho que você refletir de acordo com o contexto ao qual você está inserido, acho que já é um bom ponto de partida. Só fazendo um complemento também sobre se precisa seguir by the book, igual o Léo comentou também, tá bom? Fazendo um gancho com o que ele falou anteriormente. A beleza desse framework aqui é que até com uma planilha de Excel você consegue fazer os cálculos aqui, tá bom? Com papel de pão você consegue ter um indicador. O lance do by the book é, se você não tem tudo o que você precisa naquele momento para obter os dados, trabalhe com o que você tem. É muito cuidado com a manipulação. Você falou um ponto muito importante, Mônica, porque isso às vezes acontece quando o pessoal trabalha no número pelo número que a gente fala, tá? Então o ponto aqui é assim, são dois cenários bem distintos. Se você está trabalhando com um número, você vai fazer uma mudança para facilitar, para melhorar o teu número, a exibição daquele número, tá errado. Se você está movimentando alguma coisa, mexendo alguma coisa, porque você não tem aqueles dados no momento, você está tentando extrair aquilo de alguma forma diferente, você está fazendo aquilo para trabalhar com o que você tem na mão naquele momento, aí é válido, porque é melhor do que nada. Então sempre essa base, beleza? Eu ia até perguntar aqui, né, sobre ferramentas. Vocês disseram que é super fácil poder fazer esse cálculo, etc. Mas e aí, que vocês usam, o que vocês sugerem no dia a dia para facilitar essa coleta e visualização das métricas? Ferramenta para facilitar tem um monte. A parte da coleta vai depender, tipo, o próprio Itaú pega do ServiceNow, pega do Gira, tá? A parte de coleta varia e não tem problema.
A visualização você pode usar qualquer coisa, como a gente até disse, pode ser até no Excel para exibir, para criar. Mas se você tem ferramentas, tá, de Data Analytics, facilita muito, porque você consegue fazer um cruzamento de informações muito rico. Eu estou falando mesmo do Power BI, o próprio Itaú usa o Tableau, tá? Então, se você consegue migrar para alguma ferramenta de Dash, alguma ferramenta que vá te ajudar com essa parte do Data Analytics, é muito rico, é muito melhor. Independente do tamanho, do nível da empresa, você vai ter, muito provavelmente, aí uma ferramenta de gerenciamento de tickets, né? Uma ferramenta de monitoramento, uma ferramenta para você exibir algum gráfico, né? Seja um Power BI da vida, ou seja, você vai ter grande parte dessas ferramentas já pronta, já dentro do teu parque, né? Vai ser só adequar ela e inserir os dados que você precisa para poder sair com essa informação do outro lado. Muito obrigada pela explicação. No início vocês falaram, né, da relação que o Accelerate tem com a cultura da empresa. E aí eu queria entender se é importante que todas as pessoas do time tenham acesso a esses indicadores, e se sim, como que eu engajo o time para também se envolver nessas análises? Mais do que importante que eles tenham acesso, eu acho que chega a ser vital, porque é o seguinte, as mudanças reais só acontecem quando o time inteiro está engajado, e não adianta maquiar, nem faz muito sentido omitir esse tipo de informações. Então, uma das coisas, no próprio onboarding, abrindo parênteses, a gente tem 2 agendas do Accelerate. Uma é voltada para que o pessoal tenha o conhecimento básico do Accelerate, que a gente chama lá de treinamento de equalização, e tem um segundo que a gente chama de papo com liderança, que é justamente para trazer esse ponto do processo de melhoria, que a gente comenta, porque precisa partir da liderança esses pontos, mas não necessariamente ele pode estimular o time para que as ideias fluam de lá. Vale a máxima que 2, 3, 4 cabeças pensam melhor do que uma para como levantar problemas e soluções, tá bom? E ele precisa trazer o time para dentro daquela parte de solução. Então, precisa mostrar para eles, todo mundo, é uma coisa que eu falo para o pessoal aqui, que é importante que todo mundo tenha quase que na ponta da língua como a gente está hoje, quais são os nossos indicadores hoje para entender o que a gente precisa fazer para melhorar. Então é o que eu falei no começo, não é que é importante, que eu diria que é quase vital mesmo. Eu acho que esse tipo de dado deve ser tratado como um cidadão de primeiro nível, sabe? Ainda mais eu sou bem fã desse tipo de acesso ser democrático aí a quem quer que queira consumi-lo, né? Porque, mais uma vez, né, como você vai engajar as pessoas se ela nem teria acesso a como é que tá, em que pé que tá, né? Acho que faz total sentido compartilhar isso, até porque as equipes têm que adotar essa filosofia, esse mindset de melhoria contínua, né? E com isso você tem que estar se inspecionando continuamente, né? Para ver como é que, em que pé que tá, se evoluiu, se regrediu e por aí vai, né? Acho que você ter acesso a esse dado seria primordial, tal qual o Cia falou no início dessa thread. E na experiência de vocês, quais foram os impactos que o Accelerate trouxe? Eu acho que o principal ponto é que é o seguinte, eu falo muito também com base na experiência dentro do Itaú. Eu acho que a maior dor que o Itaú tem hoje é a briga com as fintechs, para ter uma ideia do porquê. Se vocês acessarem lá, tem um site chamado Radar Fintech Lab, que ele mostra como que é o cenário de fintechs no Brasil. Você vê que foi 2015 que saiu o primeiro, tinha 100 fintechs no Brasil, alguma coisa assim. Em 2019 tinha 500 e agora em 2021, 2022 tem mais de 1.100. Então ele chegou num ponto agora que o número está dobrando de 2 em 2 anos de fintech. Está em uma média de quase uma fintech surgindo por dia. E o que acontece? São empresas que elas estão ofertando produtos e serviços no mesmo ramo de atuação do Itaú, usando ele como exemplo, e que eles não têm um monte de burocracias, não tem aquele tamanho, não tem regulamentação, como o próprio pessoal reclama muito. E eles são muito rápidos, eles são muito ágeis para fazer as coisas, tudo. Então, o principal impacto das frentes que a gente vê em relação ao Accelerate é o conseguir brigar de igual para igual, aproveitar o tamanho, por exemplo, que o Itaú tem em relação a isso e conseguir quebrar essa parte da vantagem. Se você pegar um produto de dentro de algum squad que briga com algum produto de uma startup, de uma fintech, alguma coisa, com a agilidade deles, tem uma frase do Klaus Schwab que vira e mexe a gente traz da própria Zup, que é hoje não é mais o peixe grande que come o peixe pequeno e sem o peixe rápido que come o peixe devagar, né? O tamanho não importa mais tanto nisso. Hoje é quem chegar primeiro.
Então, o principal ponto é esse, de conseguir fazer com que as frentes estejam nessa linha, com que elas se tornem os peixes rápidos dessa briga. Então, o ponto principal é esse. Os maiores impactos são relacionados à velocidade com que fazem as coisas, para eles conseguirem chegar no time to market, atingir o time to market que a gente realmente precisa nas frentes. Acho que o Accelerate ele conversa bastante sobre identificar possíveis gargalos, né? E também perceber melhorias que a gente pode fazer, né? De desempenho. E desempenho a gente pode traduzir aí, bem como o Cia falou, em competitividade, em velocidade, né? Ótimo. Ainda falando sobre o que vocês já vivenciaram com o Accelerate, qual ponto de atenção sobre a aplicação dele que vocês deixam para as pessoas que estão nos ouvindo? Como a gente mencionou algumas vezes, acho que atender aí os pré-requisitos, você ter uma boa base, principalmente cultural, é tão importante ou até mais do que as habilidades, as ferramentas técnicas, né? Porque acho que se você não tiver com a cultura boa vontade ou apta a querer se aprimorar, até mesmo a pesquisa, ela conclui que esse esforço pode doer bastante e muitas vezes pode ser em vão, né? Acho que se preparar e culturalmente preparar o time, a companhia e a empresa culturalmente, acho que seria um fator primário, pelo menos na minha opinião. Tem só um ponto também que é importante trazer, que é o seguinte, isso foi uma dor que a gente pegou muito aqui, que é uma das coisas que eu sempre peço para o pessoal tomar muito cuidado. Cuidado com a tratativa, é muito simples cair nisso, a tratativa do número pelo número, tá? Que eu falo. O que isso quer dizer? Você focar suas ações em reduzir o número. Isso é ruim, tá? Porque o número nada mais é do que um indicador. Ele vai te mostrar uma dor. O caminho tem que ser o contrário, tá? Você tem que tratar, você tem que usar o número para entender a dor e atacar a dor. Por consequência, a resolução dessa dor vai baixar o número. Porque a gente vê muitas vezes o pessoal tomando ações específicas para baixar o número, mas a dor continua lá, por trás, tá bom? E existem N formas de forma regular e regulamentada atacar o número, porém sem mexer no que está realmente causando aquele tipo de impacto. Então o ponto é principalmente isso, não tenham medo do número, tenham ciência de conseguir levantar ele. É bem a mentalidade data-driven que a gente fala, se preocupem que o número esteja correto, seja válido e que ele indique dores que precisam ser tratadas. É só isso, esse que é o ponto principal para a gente tomar cuidado. E pra gente fechar aqui, né, esse podcast que já tá bem rico, quais materiais, conteúdos que vocês sugerem pro pessoal aqui sobre o tema? Vou deixar o link de onde você consegue baixar a pesquisa agora de 2022, né? E lá você vai ter como leitura recomendada uma série de links onde você consegue fazer uma pesquisa inicial, se confrontar de como você tá no momento hoje, com relação às 4 métricas, né? E vai te puxar pra você ter uma base de DevOps, ou seja, uma leitura, no final das contas, bem divertida. Eu queria deixar com vocês também o link da Amazon, principalmente para quem quiser comprar o livro do Accelerate, uma leitura bem interessante para quem quiser se aprofundar. Ok, lembrando que a ZUP, nos seus programas de educação, concedem um reembolso em relação a esse valor do livro, seguindo as políticas corretas. O livro tem um detalhe, tá? O livro está todo em inglês. Para quem não tiver o conhecimento da língua, aqui na ZUP a gente traduziu algumas partes específicas do livro, principalmente sobre a parte das capabilities, ok? Então a gente vai deixar o link também para vocês sobre esse material traduzido, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa parte das capabilities. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, também por essas sugestões, né, de conteúdos que a gente pode ler depois de ouvir esse podcast. E lembrando aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais vão estar na descrição desse podcast, assim como todas essas referências que foram citadas. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube, para poder acompanhar os próximos episódios. E também a gente tem as nossas redes sociais, que é @ZupInnovation. Então, muito obrigada e até a próxima!